Queridos, eu não sei se você já percebeu, eu na verdade duvido que isto que vou falar agora aconteça só comigo. Por isso eu tenho a certeza que o crente, mais fiel nessa igreja ou fora dela, ou alguém que nos ouve pela internet, também passam por aquilo que eu chamo de silêncio de Deus. Todos nós passamos por esse processo que nós chamamos silêncio de Deus. Eu lembro-me de um amigo que em um momento de muita dor e confusão na vida dele, de muitas incertezas dentro da sua alma e até fora dela, né? A confusão começa muitas vezes fora e nos atinge dentro. Apesar que o contrário também é verdadeiro, às vezes a nossa alma está inquieta, a gente não sabe por quê. E eu fiz uma pergunta para ele, me encontrei com ele, e perguntei como ele estava. Como você está? E eu lembro que ele respondeu desta forma: estou aprendendo a ouvir, olha aqui para mim, estou aprendendo a ouvir o silêncio de Deus. Aprendendo a ouvir o silêncio de Deus. Eu não sabia, mas aquela colocação desse meu amigo era muito profunda, muito mais do que eu poderia pensar, atinar naquela hora, eu poderia perceber. Isso já faz quase 20 anos que escutei isso, mas nunca me saiu da mente. Estou aprendendo a ouvir o silêncio de Deus. O fato é que a impressão que eu tenho é que há dias em que nós olhamos ao nosso redor e buscamos respostas de Deus. Você é assim também? Mas a sensação que nós temos é que o céu está fechado. A sensação é que Deus silencia. A sensação é que Deus, por algum motivo, não quer falar. De forma que no Salmo 83, no verso 1, o Salmo de Asaf, o Senhor, Asaf chama o Senhor, Deus que na sua concepção, na verdade no seu pedido, ele fala: Senhor, não se cale. Era o salmista Asaf dizendo para Deus, pedindo para Deus, rogando para Deus, assim como eu faço, assim como você faz, dizendo: Deus, não se cale. De forma que isso demonstra que ao longo da história, servos fiéis como Asaf, e outro dia eu falo um pouquinho mais sobre Asaf, mas para quem não sabe, Asaf era o líder do louvor em Israel, era o líder do louvor em uma nação. Asaf era aquele que comandava, por exemplo, os sacerdotes e toda a turma, né, dos levitas, para que o templo pudesse funcionar 7 dias por semana, 24 horas. Era ele que comandava o culto em Israel. Era ele que destinava os turnos que aconteciam, né, de oração e de culto em Israel. Então Asaf não era qualquer um. Asaf era o responsável pelo culto em Israel. Então ele chega um momento na vida dele que ele está dizendo ao Senhor: não se cale. Quando nós falamos ao Senhor, não se cale, obviamente nós pensamos ou temos esse entendimento porque nós precisamos escutar a voz de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje aqui. Tem alguém aqui que precisa ouvir a voz do Senhor? Levante sua mão. Aleluia. Mas fica então uma pergunta: por que Deus fica em silêncio? Por que Deus silencia?
Por acaso Deus se ausenta? Por acaso o silêncio dele é porque ele nos abandonou? Ou há um propósito por trás desse silêncio? De forma que hoje eu gostaria de falar de 3 razões pelas quais Deus pode estar em silêncio na minha e na tua vida. E eu quero dizer com muita franqueza, quando Deus silencia na minha vida, em algum momento já foi desesperador, angustiante. Hoje eu já tenho uma relação diferente com Deus em relação ao que eu entendo por silêncio. E eu quero saber se você gostaria de fazer essa viagem comigo, porque hoje o tema é por que Deus silencia. Pergunta o irmão mais bonito e cheiroso que tem do seu lado. E é claro que você não vai cheirar ninguém, mas você pergunta assim: você sabe por que Deus silencia? O que foi que ele respondeu? Nada. Diga assim para o irmão: mal educado você. Vamos lá, antes que crie contenda aqui no meio. Vamos lá. Uma coisa eu sei, é que o silêncio de Deus não significa ausência ou desinteresse da sua parte. Não significa. Então bora lá entender o que esse silêncio significa em 3 perspectivas diferentes. Em primeiro lugar, eu entendo que o silêncio de Deus pode indicar um tempo de provação e de fortalecimento. Então repete comigo: o silêncio de Deus pode indicar um tempo de provação e de fortalecimento. Amém? Em Mateus capítulo 4, verso número 2, diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quem é que teve fome? Jesus. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, não comer nada, Jesus deveria estar bem esbelto, bem magrinho, mas com muita fome, não é? Mas a Bíblia diz que antes que Jesus iniciasse o seu ministério, ele passou 40 dias no deserto, e nesses dias, a palavra nos fala que o Pai silenciou com ele. O silêncio de Deus não era, do Deus Pai, não era abandono. Jesus teve sede, teve fome, e além de sede e fome, você vai lembrar que ele foi tentado pelo diabo no deserto. Mas se você olha atentamente para o texto, nós percebemos que aquele silêncio era para um fortalecimento espiritual. Na verdade, queridos, eu tenho uma sensação, e alguém já falou sobre isto em algum momento, não sei se na internet ou mesmo falei aqui, mas o fato que isso está no meu coração é que todas as vezes que Deus quer mudar você de nível, quer te levar para uma próxima estação, a sensação que eu tenho é que quando Deus vai fazendo isto comigo e com você, algumas coisas começam a acontecer. A primeira coisa que acontece é uma oposição espiritual. Ontem nós estávamos aqui na reunião do Travessia, e quando eu brinquei aqui, perguntando se já poderiam sentir dificuldade, foi unânime aqui, o pessoal disse: ô pastor, não brinca não. Ou seja, o Travessia é um momento que nós vamos ver salvação, cura, transformação, e é tudo o que o diabo não quer. E esse pessoal está sendo preparado, jejuando, orando para esse momento. Então, toda vida que Deus quer te levar para um nível maior, uma oposição espiritual aumenta, as pressões aumentam, e com isso as dores também dessa pressão aumentam. Repete comigo: quem está na pressão tem pressa.
E pressa de quê, pastor? Não, só falo se você perguntar. E pressa de quê, pastor? De sair da pressão. Não. Essa prova que não acaba nunca, isso que não acaba nunca. Então você tem pressa de sair daquela opressão. O nível de angústia aumenta, você está angustiado, você está pressionado. Você tem data para resolver determinadas coisas, há dúvidas acerca do futuro de determinadas coisas, então você está na pressão. E aí vem as dores. Elas chegam. E o que é que nós fazemos, nós crentes, quando isso acontece? Eu não sei você, mas eu oro mais. Eu oro mais. Você também? Você ora mais? Não. Você ora mais? Quem ora mais aqui quando a pressão aumenta? Ainda bem, tem uns 2 ou 3 aqui que concordaram comigo. Mas eu faço isto, Joyce. Quando a pressão aumenta, eu também aumento o nível da oração. Aumento o nível da pressão, ou da oração. Eu faço isto. E é uma das coisas que nós precisamos fazer. Toda vida que aumenta o nível de oposição, de pressão, a sua vida espiritual tem que ser regada à oração. Quando os muros se levantam, quando as barreiras se levantam, você tem que orar mais. Você tem que partir para um jejum. Porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais e espirituais, fortalezas em Deus. É assim que a Bíblia diz. Ou você acha que aquilo que acontece na terra, primeiro não foi concebido no mundo espiritual? Presta atenção. Tudo aquilo que é gerado no mundo do espírito, primeiro, no mundo físico, primeiro é gerado no mundo espiritual. Aquilo que você recebe como milagre, como bênção, como provisão, começou a ser gerado na hora que você abriu a boca para pedir a Deus que venha com a sua providência. Você crê nisso? Amém? Então nós oramos mais e mais quando a pressão aumenta. Entretanto, muitas vezes, quando a pressão está daquele nível, acontece uma coisa, Kaique. Vem o silêncio de Deus. Quase sempre vem o silêncio de Deus, o que não é muito confortável. Você está na pressão, você está precisando que Deus fale com você, você está angustiado, você perde a noite de sono. Você vira literalmente, às vezes, aquele crente 6 horas. Já viu aquele crente 6 horas? Não é o crente 18 horas, não, é o crente 6 horas. 6 horas por mim. Você quer se abraçar com alguém, alguém ministrar na sua vida. É por isso que tem tanto culto aí da irmã Doquinha, da irmã fulaninha, porque na verdade as pessoas precisam escutar nesse meio do silêncio. E eu não digo que nesse tempo Deus não fala dessa forma. Deus faz como quer. Mas muitos crentes hoje precisam falar com Deus, ou que Deus fale com ele, e ele não quer aumentar o nível de oração, não quer ir para o jejum, então ele vai para a irmã Doquinha. E a irmã Doquinha é a irmã do vaso. A irmã é um vaso. E lá tem revelação, revelamento, profecia, profetada. Eis que te digo, minha serva, teu marido vai voltar em 3 dias. Assim dizia a mãe de Santo Doquinha. Você já viu? Agora é proibido colocar coisa na parede, mas quando eu era adolescente, tinha lá: pai fulano traz o seu marido em 3 dias. Quem já viu isso aqui?
Já viu? Mas você não fez isso não, né? E aí a turma quer ouvir a voz de Deus. Às vezes as pessoas se adiantam, né? Mas o fato é que o silêncio de Deus nos dias de pressão é angustiante, né? Hoje eu lido melhor com isto. Quando Deus silencia, eu quero que você preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Mas eu tenho uma forma de interpretar esse silêncio de Deus. A primeira coisa que eu faço quando Deus silencia, a primeira coisa, porque eu aprendi lendo a Bíblia que não é vontade de Deus que você fique no silêncio com Ele. Deus não criou o homem, diz a Bíblia lá em Gênesis, para não ter comunhão com Ele. Na verdade, Adão e Eva tinham comunhão com o Deus Todo-Poderoso na viração do dia entre 6 e 7 horas da noite. O Senhor ia ter com eles. Então o homem não foi criado para que o Senhor seja distante. Então a primeira coisa que eu faço quando eu desejo ouvir a voz de Deus, orando mais, falando mais, dizendo: Senhor, eu preciso da tua voz. Quando Deus não fala, alguma coisa há. E a primeira coisa que eu faço é olhar para dentro. Eu começo a perceber se eu estou fazendo alguma coisa que me separa de Deus, porque o profeta vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Senhor. E o pecado muitas vezes não está naquilo que fazemos, mas naquilo que deixamos de fazer. Terça-feira, na aula no seminário teológico, eu fiz uma pergunta. E estava muito atrelado, aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente peca? Peca. E o texto diz assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. 1 Samuel, capítulo número 2, verso 30, parte B, o Senhor diz: honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. De forma que, às vezes, não é por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que a gente deixou de fazer. Eu lembro de um amigo que recentemente me mandou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, e até coloquei no status nesse dia. Eu coloquei, dizendo, ele me disse: pastor, perceba como é o crente. O crente chega na casa de Deus precisando, ele diz assim, chega com a terra seca. E eu entendi, terra seca para quem planta. Tem alguém que planta aqui? Todo mundo planta aqui, nem que seja uma plantinha, né? Eu planto. Na verdade, eu cuido do que foi plantado, né? Eu rego. Se depender da minha esposa, morre todo mundo de sede. Brincadeira. Ela cuida das plantinhas, uma parte das plantinhas eu cuido das outras plantinhas, e assim a gente vai cuidando das plantas. Mas planta sobrevive com terra seca, sem água? Então muitas vezes ele diz assim, o crente chega na igreja e ele está com a terra dele seca, ou seja, nada produz da vida dele, ele está acabado emocionalmente, ele está acabado, economicamente, financeiramente, e aí ele começa a buscar, aí Deus molha a terra dele. Então, se Deus molha é porque chove, e chove, a chuva na Bíblia é provisão, e aí ele diz, é só Deus fazer chover, que alguns vão embora. É assim ou não é? E às vezes ele nem vai embora, ele fica aqui dentro e faz a obra do Senhor, deixa de fazer como fazia, porque é só melhorar um pouquinho a vida. E ele diz, tem crente que é assim, não pode chover, que as coisas pioram. Quem está entendendo até aqui? Então, a primeira coisa que eu olho na minha vida é como está.
Quando eu vejo um silêncio de Deus, eu digo: Deus, espera aí, por que o Senhor está em silêncio? Eu começo a olhar para dentro de mim, porque não é a natureza de Deus. Não é isso que a Bíblia fala. Por que Deus silenciou? A primeira coisa, olhe para dentro de mim. A segunda coisa é que eu percebo que, assim como acontece com um soldado, alguém já serviu o exército aqui? Ninguém serviu o exército aqui. Assim como alguém serve o exército e vai para uma guerra, na hora da guerra não tem como escutar a voz do comandante toda hora, do sargento toda hora, do tenente toda hora. Você, soldado, você precisa confiar na instrução que você aprendeu no quartel, nos treinamentos. Então aprenda uma coisa: às vezes Deus está em silêncio no meio da sua tribulação, no meio da enfermidade, no meio da dor, mas Deus preparou você anteriormente, assim como um soldado que vai para a guerra, assim como um soldado ou uma soldado, mulher, que vai para a guerra. Deus prepara você para que no dia que a tribulação venha, você esteja preparado pelo Senhor. Quem está entendendo essa palavra? Então, primeiro eu olho para dentro de mim. Segundo, eu começo a entender que Deus não precisa falar aquilo que Ele já falou. Eu lembro que quando estourou o Covid, eu estava pensando como é que eu ia ajudar pessoas. Tinha muita gente aqui que, graças a Deus, não precisou de ajuda, outras precisaram. E eu dizia: como é que eu vou ajudar pessoas? Profissionais liberais, que dependem de sair de casa. Aí eu lembro que um dia eu estava lá de fora de casa, no terraço. Havia um sofá lá e eu estava orando, Dona Maria. E orando, dizendo: Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar as pessoas? Aí o Senhor me dá uma palavra muito simples: eu já te dei as condições. Dinheiro na conta não tinha, né? Não tinha dinheiro. Como é que eu vou fazer? Aí eu comecei: Deus, explica isso melhor. Aí Deus responde também de uma forma, tem uma hora que Ele meio que desenha, porque às vezes eu sou meio lerdinho para entender. Deus me traz à memória a palavra que Ele deu para Moisés quando estava diante do mar, e diz assim: filho, pare de orar e comece a marchar. Tem muita gente aqui que ainda está orando e Deus está mandando você marchar. Você já orou, agora se mova. Deus está em silêncio. Não, Deus não está em silêncio. Recentemente eu conversando com a filha de um pastor, ela disse: Deus já falou várias vezes comigo. Aí eu disse: filha, eu aprendi uma coisa. Deus fala uma primeira vez, é maravilhoso, aí você pede para Deus falar e Deus confirma. Quando Deus fala a primeira e confirma a segunda, e você bota em ação, maravilhoso, você vai ver resultado.
Mas quando Deus tem que falar a terceira e a quarta vez, significa dizer que aquilo que você deveria estar vivendo, você ainda está sonhando. Se Deus já falou com você, meu filho, se é que Ele já falou, se é que você entendeu a voz dEle, por que é que você não tomou providência? Por que é que você não tomou providência? Então muitas vezes as pessoas dizem assim: Deus está em silêncio. Deus não está em silêncio. Deus já preparou, Deus já falou e Ele não vai falar de novo. Outra coisa, Deus não vai dar uma nova estratégia se você não colocou a estratégia que Ele já te deu. Eu posso escutar um amém? Quem está entendendo essa palavra? Então eu aprendo que o silêncio de Deus pode indicar o tempo de provação e também de fortalecimento. Deus está fortalecendo você, meu filho. Ele está fortalecendo. Jesus precisava passar pelo deserto, ele precisava passar pela tentação, ele precisava ser testado e aprovado. E por que achas tu que contigo é diferente? Segundo lugar, o silêncio de Deus nos aponta como tempo de crescimento. O primeiro silêncio de Deus é fortalecimento. O segundo é crescimento. Isaías capítulo 30, verso 5 diz assim: no silêncio e na confiança estará a nossa força. Repete comigo: no silêncio e na confiança estará a nossa força. Queridos, eu não sei se você sabe, mas o rei Davi foi ungido 3 vezes. Eu já falei sobre isso, mas numa perspectiva diferente. 3 vezes Davi foi ungido e precisou esperar anos até assumir o trono total de Israel. E durante esse tempo, muitas vezes, nós olhamos na Bíblia que Deus permaneceu em silêncio. Estamos falando de quem? De Davi. Estamos falando da onde? Da Bíblia. E onde é que o crente aprende a ser crente? Na Bíblia. Por 3 vezes ele foi ungido. A primeira vez Davi foi ungido quando ele tinha entre 13 e 14 e 15. 13 a 15 anos, nesse período. E ele foi ungido na sua casa pelo maior profeta de Israel daquele tempo, o profeta Samuel. Agora presta atenção. A primeira unção de Davi foi profética. Foi um chamado profético, apontando para o futuro. E você já sabe, Davi era o mais improvável dos irmãos, aquele que todo mundo apostaria um dinheiro na certeza que ia ganhar. Que Davi, entre os seus irmãos, jamais seria alguma coisa, quanto mais rei. Ele era o improvável. Repete comigo: ele era um improvável. Agora repita comigo: eu sou um improvável. Mas Deus pode fazer assim como fez com Davi, comigo também. Amém ou não amém? Eu daria uma salva de palmas, porque Deus continua sendo Deus. Jesus, quando começou seu ministério, fazendo seus milagres, veja como isso é interessante, presta atenção. Davi era um improvável. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que os 3 irmãos mais velhos eram soldados experientes. O irmão mais velho era um estrategista nato. E Deus pega o improvável.
aquele que não tinha nem idade para servir o exército. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, quando começou o seu ministério fazendo seus primeiros milagres, a Bíblia diz que alguns que o viram crescer disseram: quem? Quem é que está fazendo milagre? Jesus? Mas Jesus não é aquele filho de Maria e de José? É ele que está fazendo milagre? Tiveram dificuldade de entender. E aí eu já aprendo uma coisa. A primeira pessoa que vê o seu chamado e potencial é o seu Deus. Passa na sua cabeça. A primeira pessoa que vai ver o seu chamado, o seu potencial é Deus. Só depois os de fora começam a olhar e dizem assim: rapaz, fulano, Deus está levantando, Deus está dando crescimento, Deus está dando prosperidade, qual área seja, para depois os de casa. Não é assim, né? Porque olha para você e lembra: Jesus, filho de José e Maria, Davi, pastorzinho de ovelha. Agora, ele é ungido de 13 a 15 anos. Aí ele é ungido pelo maior profeta de Israel. Imagina um homem de Deus aqui, entrando nessa igreja. Mas é reconhecido no mundo inteiro. Fala um nome aí, bem, de um pastor do país ou fora. Billy Graham, já morreu. Tinha que ser a alma dele. E se eu fosse espírita, é a encarnação dele. Vamos supor que Billy Graham, pastor conselheiro de 5 presidentes americanos, um homem que arrastou multidão, o homem que no tempo da cortina de ferro, onde não se poderia pregar o evangelho na antiga União Soviética, pregou em Moscou. Billy Graham entra por aqui, por essa porta, coloca a mão na cabeça de Carla e diz: você vai ser apóstola. Recebe. Aí recebeu essa unção, foi ungida. Só que no outro dia nada acontece. Carlinha volta a cortar cabelo com as suas clientes. Érito aperreando ela. Os meninos também. Érito é uma benção, né? Mas Érito é uma aperreia. Mas os boletos chegando, a CELP querendo cortar a tua luz se tu não pagar, faltando água, né, que você precisa. Aí você diz assim: como é que é? Billy Graham entra aqui, me unge, mas no outro dia eu volto a ser quem eu era. Aí a minha pergunta para você: Davi voltou a cuidar das ovelhas de seu pai. A minha pergunta é: cuidar das ovelhas de seu pai era silêncio de Deus? Não. Era tempo de preparação. Quem está entendendo essa palavra? Na medida que você vai prestando atenção, teu coração vai te aquietando, vai se aquietando. Ele voltou, ele teve uma unção profética que apontava para o futuro, mas no primeiro momento ele não viu nada. A segunda unção que Davi recebeu, ele tinha aproximadamente 30 anos. E quando ele chegou aos 30 anos, ele passou a reinar sobre a tribo de Judá. Agora imagine, ele foi ungido entre 13 e 15 anos, vamos colocar 15 anos, a primeira unção. A segunda unção, já se passaram mais 15 anos, quase a minha idade, eu estou com 18.
E aí você recebe uma profecia que você vai pregar as nações, e no outro dia você já está agoniado para ir embora. Que Deus vai trazer provisão para a tua casa, mas você já está agoniado. Você, mulher que está aqui solteira, Deus vai trazer o varão. Eita glória! Aí você já começa a olhar pela internet. Com 30 anos, 15 anos depois, Davi recebe a segunda unção. 15 anos haviam se passado. A minha pergunta é: onde é que estava Deus? Repete comigo: treinando Davi. Fala comigo: treinando Davi. Treinando Davi. Então muitas vezes o silêncio de Deus está no treinamento. Deus estava treinando. Deus estava no dia a dia de Davi, mas estava treinando. Deus não precisava falar com Davi toda hora. Agora imagina, deixa eu dar um exemplo para você. Imagina um pastor que pastoreia uma igreja de 30 pessoas e tudo vai bem. Não, eu vou fazer melhor. Um líder de célula que tem 20 pessoas na sua célula, 25. Você recebe aí, líder de célula? Amém? Está indo tudo bem. Sua célula está bombando. A mais falada da igreja. Até que as pessoas começam a não ir mais para a tua célula. De 20 vai para 19, 19 para 18, daqui a pouco sua célula está com 8. E as pessoas que ficam na célula nem percebem que a célula agora ficou minúscula, pequena. E tem gente, me perdoe, alguns que pensam assim, eu não penso. Tem gente que quando a célula fica pequenininha, 7, 8, 9 pessoas, adora a célula assim, porque vira uma confraria. São as minhas conversas, e termina um conversei e perde o propósito. Mas você é líder de célula e você não está naquilo, mas as pessoas têm dificuldade com aquilo, tem dificuldade de entender o propósito, e você, o seu coração então fica pequenininho, porque você quer crescer, você quer fazer o trabalho, mas agora você se encontra sem saída. E você está extremamente incomodado, porque quer crescer, aumentar, mas quando você se vê naquela situação, com poucas pessoas, começa a acontecer os desafios que estão dentro e fora de você. E a grande pergunta é: o que é que você faz? O que é que você faz? Eu já vi algumas histórias assim, mas eu vou detalhar uma. Havia um pastor conhecido que ele era o segundo pastor. Como segundo pastor? Na sucessão ele era o que vinha após o pastor principal. Mas ele basicamente não tinha tantas funções a não ser pregar, a não ser ensinar. Mas a parte administrativa, estratégica, ficava com o pastor principal. Mas tinha um detalhe: o cara pregava bem. Já viu aquele cara que prega muito bem? O cara pregava bem. Até que o pastor então decidiu montar uma igreja para ele. E ele foi.
E o pastor mandou 100 pessoas com ele. Uma igreja já começa com 100 pessoas, eu vi isso acontecer. E tudo ia muito bem, o primeiro mês massa, o segundo bem massa, o terceiro massa, quarto, quinto, um ano se passou. E repete comigo, nem só de pregação vive uma igreja. Você sabia disso? Os grandes pregadores que você vê aí, e que são pastores, não itinerantes que ficam de um lugar para cá e para lá, porque esses têm a obrigação de pregar bem, porque é só isso que fazem na vida. Mas aqueles que cuidam da igreja, uma coisa é bem diferente, porque além dele se preparar espiritualmente, pregar bem, e você já reparou, no dia aqui que eu repito uma mensagem ou parte dela, tem gente assim, pastor, não fala, mas pensa, quase certeza, está faltando um repertório, o pastor está repetindo a pregação, a diaconisa já está balançando a cabeça porque é verdade. É ou não é? Aí além disso, esse pastor pegou uma crise financeira, porque algumas pessoas começaram a sair da igreja, começaram a voltar para a igreja antiga, porque a igreja que ele estava agora era mais simples. E tem gente, querido, presta atenção nisso, que está numa igreja por conta do status. Não é pela palavra, é pelo status. Sabe quem é que está lá na igreja? Fulano de tal. Tu é pobre e lascado, mas tu assim, é da minha igreja. Estou rasgando aqui, né? Vou tirar o pé do acelerador. Mas aí tem gente que está na igreja por conta do status, filho. Aí não tinha o mesmo status do que a outra, a mesma denominação. A igreja era pequenininha, a igreja não tinha tanta coisa. A turma começou a voltar. E o pastor começou a ter problemas, porque antes a função dele era só pregar. Aí ele percebeu que os obreiros, que quando ele chegava na igreja estava tudo pronto, agora não tinha obreiro para deixar tudo pronto, ele tinha que preparar, e preparar a gente dá trabalho. Dá ou não dá? Aí ele pega no meio disso uma crise de irmãos, com os irmãos, divergência de pensamento, cada um que pensasse uma coisa. As pessoas começam a ir embora. E Deus em tudo isso está em silêncio. A minha pergunta é: e Deus abandonou esse homem? Deus esqueceu? Não, Deus estava fazendo ele crescer. Como é, pastor? Deus estava fazendo ele crescer. Ei, meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Sabe por que Davi passou 7 anos reinando apenas sobre uma tribo? A primeira unção que ele recebe é profética. Passam 15 anos, agora ele é ungido de novo pelo mesmo profeta. E quando ele é ungido pela segunda vez, ele vai governar agora sobre uma das 12 tribos, porque as outras 11 estavam com Isbosete. E ele passa 7 anos, quantos anos? 7 anos, com uma tribo só. É nessa hora que a gente começa a entender o aparente silêncio de Deus aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus estava treinando Davi.
Quando Deus quer treinar alguém para o futuro, Ele não coloca 300, 400, 500 pessoas, ou uma empresa que gera R$1 milhão, ou um orçamento, ou dinheiro do teu bolso muito grande. Ele começa a te colocar gradualmente para que você possa crescer. Mas a sua angústia é dizer: Deus, por que não está acontecendo? O fato de você não estar vendo não significa que Deus não está fazendo. Deus poderia dar as 12 tribos para Davi, mas ele estava dando apenas uma, para que ele pudesse aprender, estava preparando, porque uma tribo precisava de um exército, precisava de uma administração, precisava de construção, precisava de tudo. Deus está preparando você. Deus está preparando você. Como é que você quer ter 10 pessoas trabalhando para você se você não consegue lidar com uma? Como é que você quer ser dono de uma empresa se você, quando vem a dificuldade, você quer largar? Como é que você quer pastorear uma igreja ou liderar grandes grupos quando vem a dificuldade, por exemplo, na tua célula? Você não vai buscar mudanças. Só dizer que não dá certo, que não vai, não é resposta. Você está entendendo isso? Quem está aprendendo com essa palavra? Você está entendendo? Porque não pode, porque não acontece, porque é assim. Seu nome é Gabriela? Tinha uma novela, que não era novela, né? Que assim: eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Nem sei se a música é assim. Eu não era nascido nesse tempo. Mas a pergunta é: você tem passado por dificuldades hoje? Que você não vê perspectivas? E você está angustiado porque parece que Deus está em silêncio? Eu quero dizer para você que o fato de você não estar vendo Deus se movimentar, e o teclado pode vir para cá, não significa dizer que Deus não está fazendo. Amém? E aí, para finalizar esse segundo ponto, a Bíblia diz que Davi foi ungido pela terceira vez, e agora ele passa a reinar sobre Israel toda. E quando ele assume, então o governo, meu amigo, acontece um negócio punk com ele. Quando os filisteus, que eram inimigos de Israel, souberam que Davi agora, o famoso Davi, lembra? E lá atrás, ele derrotou o gigante deles, Golias. Se aquele menino derrubou um gigante, agora imagina com a nação de Israel. Os filisteus deram a primeira investida com pouca gente, não tiveram sucesso. Um ano depois, mandaram um recado para Davi, dizendo: agora Davi, a gente não vai com parte do exército, a gente vai com todo mundo. Vê que angústia. A Bíblia diz que a angústia tomou conta do coração de Davi. Quem sabe Davi pensou: agora é morte. Perceba, Deus começa naquilo que nós chamamos de silêncio. A primeira coisa, Ele começa a fortalecer você. Berli, Deus começa a inserir você em meios. Quando Deus quer fazer você prosperar em um meio, Ele te coloca lá.
E Ele vai te mudando de uma mesa menor para maior e para maior. E Ele vai te projetando, e Ele vai te projetando, e você precisa permanecer com princípios arraigados no teu coração. Mas à medida que Deus vai te projetando, as oposições também. Então, primeiro Davi primeiro Deus te fortalece, depois Ele te treina. Aí quando o exército vem, quando Davi pensou que iria perecer, quando ele pensa que a morte vai acontecer, dessa vez Deus brada, o Todo-Poderoso se levanta, dá uma estratégia de vitória de Davi, dizendo: Davi, faz assim no primeiro dia, e faz assim no segundo dia. E a Bíblia diz que Deus deu vitória a Davi e ao povo de Israel. Aprenda isso. O fato de você não estar ouvindo a voz de Deus não significa que Ele está em silêncio. Enquanto você está dizendo: fala comigo, Deus está montando um quebra-cabeça. É as peças que Ele vai colocando. Eu já vi gente dizendo assim: pastor, eu estava orando, porque precisava que Deus movesse pessoas, não tinha recurso, havia alguém enferma na minha família, eu tive que socorrer. E eu estava dizendo: fala comigo, Deus, fala comigo, e nada de Deus falar. E de repente cheguei no hospital. Quando cheguei no hospital, eu encontro fulaninha que estudou comigo. Fala comigo, diz assim, repete: fulaninha. Já era Deus falando. Encontrou com fulana. Fulana, há quanto tempo? O que é que você está fazendo aqui? Meu pai está doente e eu não estou conseguindo internar ele. Ele disse: espera aí, calma, vem cá comigo. Deus já começou a abrir a porta. Aquela mulher que abriu o internamento para o teu pai é a mesma que disse para a turma lá: trata bem a minha amiga de infância. Muitas vezes Deus usa pessoas, amigos, conhecidos, e você diz assim: é porque eu sou bem relacionado. É não. É porque quando Deus, a Bíblia diz que quando você era ainda um projeto uniforme dentro da barriga da sua mãe, Deus já havia preparado todo o teu futuro. Deus já tinha colocado teus amigos ali, pessoas. Deus já tinha feito tudo. Aí quando você vai pensando que é uma coincidência, aí Deus brada e disse: filho, filha, não é coincidência, é Jesuscidência, porque eu não deixo os meus sozinho. O louvor pode ir subindo. Sexta-feira nós tivemos aqui o Lapidadas. E quando eu escutava o testemunho da pastora Juliana Beltrão, uma frase me vinha à mente. Presta atenção nisso. O pessoal do louvor passa rápido. Enquanto ela falava, quem estava sexta-feira? As mulheres estavam aqui. Uma frase me vinha ao coração: aprenda a ver os sinais, eles estão diante de você. Você só entra na cilada se você quiser. Eu vou repetir. Enquanto ela falava da vida dela, desceu ao meu coração essa frase: aprenda a ver os sinais, porque eles estão diante de você. Você só entra na cilada se você quiser.
por vezes silencia a sua voz, mas te ensina a abrir os olhos. Como é que você está dizendo que Deus não está falando? Está descendo o teu coração, Deus está dizendo: não entra aí não, filha. Não vai nesse relacionamento não. Lembra da Juliana? O cara era um cirurgião, parecia homem perfeito, era um opressor, agressor. Mas enquanto ela falava, Deus dizia: aprenda a ver os sinais, eles estão diante de você. E Deus ministrou meu coração hoje para te falar: aprenda a ver os sinais, eles estão diante de você. Abra seus olhos, enquanto é tempo. Abra os seus olhos. Tem gente que não é seu amigo. Contar, filho, só com pessoas de Deus e Deus. Maldito é o homem que confia em outro homem. Em terceiro e último lugar, o silêncio ou o aparente silêncio de Deus tem resposta no futuro. Deus não está falando com você, querido. Aparentemente Ele não está dizendo nada. Aprenda. Esse aparente silêncio, Deus tem resposta para você no futuro. Aguarde, persevere e creia que a resposta vem. Daniel capítulo 21, você conhece a palavra. Daniel estava orando, angustiado, estava esperando uma profecia se realizar nas suas contas de Israel. Já era para estar saindo do cativeiro babilônico. Nas suas contas era 70 anos. E ele dizia: por que Deus não está se movendo? Por que nada acontece? Não tem assim com a gente, né? Eu quero até liberar uma palavra agora para o nosso país. Você acha que Deus não está se movendo nesse país? Meu filho, quando nós cantávamos que ruja o leão, que a terra estremeça, Deus ouviu. Só que o leão não bradou em 2022, mas ele vai rugir em 2026. E a terra já está estremecendo, porque Deus, Ele não começou a mudança aqui dentro, Ele começou lá fora. Você não pegou essa palavra, mas você vai viver essa palavra. O aparente silêncio de Deus não significa que Deus não está falando. E aquilo que você pensou que Deus não falou, Deus não tem pressa para responder você agora. Até porque tem coisas que você não entende. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, o que faço contigo agora não compreende, compreenderás depois. Tem coisas que Deus está fazendo na tua vida que tu não compreende. E você está achando que Deus foi embora e te abandonou. Não, 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 não. Deus está montando um quebra-cabeça tão perfeito que você vai dar glória, glória, glória. E uma hora, pega essa palavra, levanta a mão assim, pega essa palavra.
Tem gente que um dia vai dizer: veio no de repente de Deus. A resposta é não, não, não. Não veio no de repente de Deus. Deus começou a preparar há muito tempo. E assim como Daniel, quando ele orou, a oração chegou no mesmo dia. Mas quando Gabriel vinha com a resposta, a Bíblia diz que ele foi interceptado pelo principado da Pérsia, até que Miguel foi ajudar. Mas quando Gabriel esteve então com Daniel, disse: desde o primeiro dia que você orou, que você aplicou o coração, o Senhor mandou a resposta, mas houve um problema para a chegada, mas eu cheguei. Ei, pode demorar 21 dias, pode demorar um mês, 6 meses, um ano, mas a resposta vai chegar. Fica de pé aí, meu irmão. Deus nos fala que vai ter oposição. Olha para mim, porque eu quero encerrar agora. Estava eu sem sono ontem. Comecei a ver uma pregação. E esse pastor é um pastor das Assembleias de Deus. Estava no Sul pregando e falando de coisas que acontecem aqui no Nordeste. Pega essa palavra para você aí. Meu irmão, balança aí o irmão que está do lado desse. Pega essa palavra para você. Não, pega essa palavra para você. Você está achando que a economia está difícil? Você está achando que o poder de compra diminuiu? Está faltando dinheiro onde antes sobrava? Aí dizia que esse pastor dizia que teve um irmão que ficou desempregado e começou a passar por muita dificuldade. Olha para mim aqui, esquece qualquer coisa. Muita dificuldade. E aí eles começaram a orar. E começaram dizendo: Deus, abre porta. Abre porta. E um dia eles oraram bastante. E quando eles acabaram de orar, uma irmã bateu na porta. Uma irmã que eles nem conheciam, se eu não me engano. Quando eles olharam, um disse para o outro: vem resposta de Deus aí. A irmã chegou com a sacola. E a sacola, Lenira, tinha 1 quilo de açúcar e 1 quilo de coco ralado. Mas o camarada voltou amuado para dentro de casa. Que resposta de Deus? Nada. A mulher trouxe o que é que eu vou fazer com 1 quilo de açúcar? E 1 quilo de queijo ralado, ou de coco ralado? Aí a mulher disse: epa, eu sei o que é que nós vamos fazer. Sabe aquela cocada que você diz que todo mundo gosta? Eu vou fazer. E você vai vender. R$2, R$3. Já é o pão, o leite e o café. Vai vender a cocada? E ele foi. Começou a sair rápido. De repente ele está na saída de um restaurante. E sai um gringo, um americano. O americano queria comer um doce. E aí o camarada disse: vou comprar ali. E ele comprou a cocada. Isso é verídico. Parecia que Deus não falava com eles, com esse casal. O gringo comeu um pedaço de cocada e disse:
Gostei do doce. Mandou interpretar. Traduzir. Pergunta para ele se ele quer ir morar na América do Norte, porque eu vou levar ele. O camarada era um empresário, tinha uma fábrica de doce. Eles passaram a morar na América do Norte, porque Deus mandou cocada para eles. Deus não está em silêncio. Deus está falando com você. Deus é um Deus que está aqui nesse lugar. Pare de reclamar e ouça a voz do Altíssimo. Deus vai te dar uma visão dentro de uma porta que você acha que está fechada, porque o meu Deus é um Deus especialista em dizer: eu estou orando nesse sentido, Senhor, eu preciso de uma porta dentro de outra porta. Eu preciso financiar pessoas, eu preciso ajudar pessoas. Abre uma porta dentro da porta. E eu sei que Deus nesses dias está abrindo porta para a minha vida. Eu quero profetizar para você que Deus vai te dar uma ideia, e essa ideia é simples, e você vai começar então a reverter o quadro. Ao invés de reclamar, quem sabe, como foi pregado aqui certa vez, Deus vai colocar, quem sabe, um punhado de farinha, um punhado de azeite, e você não entende essa palavra. Você diz: mas o que é azeite? O que é farinha? E o profeta diz: vendei tudo, paga as tuas dívidas e vem o resto. Aí você diz: mas Senhor, o que é esse punhado? O que é essa farinha? O que é azeite? É algo que você já faz. Deus vai te dar uma estratégia para você crescer mais ainda, para você fazer mais do que você já faz. Pare com essa